matar a saudade com Yuri, Gabi, Marcelo, vendo aí a participação dos alunos, intensa aí, alguns aluninhos de Paulista também, muito orgulho aí, meus alunos lá da unidade, certo? E Yuri quer criar aí um grupo de refrigeração, mas a gente vai criar um lá em Paulista. Eu não tente roubar meus aluninhos para cá, não. Brincadeira, pessoal. Então, Gabriela e Marcelo aí terem introdução, parte mais teórica, certo? De transferência de calor, ciclos de refrigeração, coisas do tipo. Eu vou falar uma parte que vocês não estão acostumados, não tem tanto nos livros, na verdade, nos livros assim mais conhecidos, né? Você não vai encontrar tanto aí no Van William, no Shapiro, ou em qualquer outro, que é a parte de simulação. Certo? Simulação de processos de refrigeração e condicionamento de ar. Na verdade, a gente vai tratar de um modelo de simulação bem específico, é a fluidodinâmica computacional. Então, eu vou fazer uma breve introdução do que seria simulação, o que é CFD, quais as ferramentas que a gente vai utilizar. Eu vou falar alguns casos de aplicação aí que já deram bastante resultado aí na literatura, certo? Então, como tema, CFD e aplicações na refrigeração e condicionamento de ar. Qualquer dúvida, vai falando com o Yuri aí, que eu não consigo visualizar o chat, mas a gente parem as dúvidas aí, que no final a gente responde com toda a calma possível. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que seria uma simulação computacional? Qual a ideia da simulação computacional? Por que uma simulação computacional? Simulação computacional surge do problema de a gente não conseguir resolver ou não ser conveniente resolver o problema de forma experimental ou analítica. Então, a gente vai criar um modelo matemático que vai representar aquela realidade, resolver aquele modelo matemático e depois trazer aquele resultado para a nossa realidade. Para isso, a gente vai ter que usar ferramentas matemáticas e algumas aproximações. Certo? Então, a ideia da simulação computacional é exatamente preencher o vazio deixado pelos métodos analíticos e experimentais. Como assim? A gente vai ter basicamente 3 técnicas fundamentais para resolver problemas. A gente tem os métodos experimentais, as análises teóricas e o que a gente chama de técnicas numéricas ou simulações computacionais. Todos os temas ele tem vantagens e desvantagens. Certo? Experimental, qual a grande vantagem dos métodos experimentais? Ele vai representar literalmente a realidade. Então você vai ter uma réplica daquilo que você está estudando. Qual as principais desvantagens? Você vai precisar do equipamento, se esse equipamento é grande, se esse equipamento é pequeno, você vai ter que ter aquele equipamento, você vai ter algumas dificuldades de medição, e principalmente você vai ter problemas associados a custo. Certo? Então, quando a gente fala de sistemas experimentais, a gente sempre relaciona 2 problemas fundamentais: custo e, em alguns casos, risco. Certo? Então, de vez em quando, você está trabalhando, sei lá, numa usina nuclear, é simular o sistema de escoamento de uma usina, de resfriamento de uma usina nuclear. Você fazer toda aquela análise tem um risco associado e tem um custo alto associado. Então, nem sempre você vai conseguir, com certa conveniência, tratar dessa forma. Já as análises teóricas, elas são bem mais gerais e vai ter uma fórmula fechada. Então, você vai criar uma equação a partir de aproximações matemáticas que represente aquele seu fenômeno. Porém, você vai ter uma grande limitação. Por quê? Você vai ter uma limitação matemática. Nem sempre você consegue resolver problemas matemáticos de uma forma tão simples. Se você pega, por exemplo, a transferência de calor bidimensional, você vai ter que usar uma matemática bem elaborada para resolver esse problema. Se alguém só pagou calor aí, se você vê, solução bidimensional já transforma um problema numa matemática bem complicada, você vai ter que lá utilizar métodos de produto de funções e coisas do tipo, né? Funções ortogonais, no caso, e coisas do tipo. Então, você vai ter uma matemática bem pesada e, na maioria dos casos, você vai ter que fazer muitas simplificações. Daí que vem a ideia das técnicas numéricas ou simulação computacional. Qual a grande vantagem desse tipo? Você vai ter uma facilidade e uma diversidade de analisar os problemas. Você vai ter muitos problemas que você pode analisar, você vai ter que
Você pode fazer todas as simplificações ou complicações que o seu problema exigir. Porém, acima de tudo, a gente tem que entender que o quê? Técnicas numéricas são métodos de aproximação. Então, você vai ter erros associados. Toda técnica numérica vai ter um erro associado. O engenheiro tem que reduzir ao máximo esses erros. Mas as técnicas numéricas surgem exatamente para preencher essa lacuna deixada nas dificuldades dos métodos experimentais das análises teóricas. Então, quando a gente faz uma simulação computacional, a gente quer desenvolver 4 pontos, principalmente quando a gente está hoje na indústria. Semana passada, eu vi uma palestra aí da E3S, que é uma das principais empresas aqui de venda de simuladores, de programa de simulação, na verdade, aqui no Brasil, né? Então, eles citaram 4 pontos fundamentais para você investir em simulação. Inovação, de onde vem a ideia de inovação? Você vai testar mais, você vai poder inovar mais. Eu estou desenvolvendo um novo sistema de refrigeração. Eu vou poder testar mais condições, eu vou poder trabalhar mais condições, e isso vai gerar o quê? Vai gerar ideias mais inovadoras. Produtividade, eu consigo, a partir do momento que eu consigo fazer simulações de vários sistemas, de várias estruturas, de várias configurações do meu problema, eu consigo produzir com uma qualidade melhor e numa quantidade também significativa. Competitividade. Se eu tenho um produto melhor, eu vou ser mais competitivo no mercado, certo? E como eu já tinha dito, qualidade do produto, certo? Então, o pessoal da ESS, da E3S, mas qualquer empresa de simulação vai bater muito nesses 2 pontos. Qualidade do produto e inovação. Sempre que você, uma empresa, investir em simulação, ela está buscando esses 2 pontos. Qualidade e inovação. Aqui, é um dos gráficos mais legais que em toda palestra que eu cito. Ele é um gráfico aí que tem várias informações, certo? Então, ele mostra o seguinte, ele mostra a questão da fase de desenvolvimento do produto. Então, Danilo, Sim. eu acho que para mim parou aqui numa tabela experimental, teórica e numérica. Não passou aqui? Deixa eu voltar. Agora. Não. Espera aí, deixa eu compartilhar novamente aqui, então. Eu acho que isso, Danilo, é porque tu tá compartilhando a tela. Mas como tu vai mostrar simulação, eu acho melhor você compartilhar a tela mesmo, né? E agora? Conseguindo visualizar? Espera aí. Agora, né? Todo mundo consegue? Qualquer probleminha desse, avisem aí, porque às vezes a rede é alguma coisa do... Até eu o vou próprio... dar uma dica. Fecha a tua câmera e fica só com áudio, para ir não puxar tanto pela internet. Boa. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Agora, pronto. Voltando aqui. O impacto da simulação, das simulações no projeto de desenvolvimento dos produtos. Isso é um dos gráficos, sempre que as empresas querem entender como funciona o processo de simulação, é um gráfico que sempre deveria ser mostrado. Ele tem várias informações aqui. Inicialmente, aqui no eixo X, a gente consegue ver a fase de desenvolvimento do produto, certo? Então, tem a parte inicial, né, projeto conceitual, detalhamento do projeto, prototipagem, avaliação, produção, e, por fim, a produção plena, que é a parte final, certo? E no eixo Y aí, eu tenho o quê? O número de resolução de problemas. Qual o grande diferencial da utilização, qual o grande impacto do processo de simulação? Eu vou conseguir visualizar todos os problemas associados ao desenvolvimento do meu produto logo nas fases iniciais. Então, vocês olham aqui, o primeiro gráfico em vermelho é um projeto com simulação. Então, ainda na parte de projeto conceitual, como você está testando bastante, você está aplicando condições diferentes, tá brincando lá com o seu simulador, isso vai gerar aqui uma grande quantidade de problemas que você já vai resolvendo na parte do projeto conceitual. Já utilizando outras ferramentas, só CAD e análise convencional, só prototipagem, você vai ter o quê? Você vai ter um deslocamento desses problemas. Os problemas
vão começar a aparecer em outras fases. Por exemplo, quando eu só uso CAD e análise convencional, a maioria dos problemas vão aparecer na fase de prototipagem. Já quando eu só utilizo teste com protótipo, a maioria já vai ser na parte de produção. Então, o impacto da simulação. Notem também que eu tenho aqui um gráfico barra de custo, né? Inicialmente, eu tenho um custo muito menor, essa barra em amarelo. Na fase intermediária, tem um custo bem considerável. E na fase final, tem um custo muito maior. Por quê? Eu já produzindo alguma coisa, então eu vou ter que voltar todo aquele meu processo, resolver o problema do meu produto e só depois voltar à fase de produção. Então, isso vai ter um impacto financeiro, um impacto de custo considerável na minha produção, certo? Esse é o grande impacto nos sistemas de simulação. Se você olha hoje no Brasil, as grandes empresas, todas as grandes empresas, têm lá um escritório, uma salinha só para etapas de simulação. Dificilmente você vai ter uma grande empresa hoje, no mundo, na verdade, que não tenha lá um setor que vai trabalhar primeiro. Pega uma certa ideia, tenta fazer um pré-projeto com simulação, testa uma parte experimental, volta para a simulação e depois chega na fase final lá do projeto. Por quê? Isso gera uma gigantesca redução de custos. Certo? E isso, na prática, é o que é uma das funções de nós engenheiros, né, e estudantes de engenharia. É o quê? Reduzir custos. Aumentar a produtividade, reduzir custos. Danilo, esse gráfico, ele é genial, sabe? Ou seja, eu acho que esse gráfico aqui de custo por resolução ser uma vez é a coisa mais fantástica. Claro que quem trabalha com software como eu, logicamente que vai vender esse gráfico sempre, né? Mas ele é muito bom. Isso por quê? Porque quando eu já tenho a planta andando, é muito mais difícil eu modificar alguma coisa, né? Ou seja, eu acho que a sua explicação foi genial, Danilo. E esse gráfico é aquele que serve para todo mundo, né? Se você quer explicar para o engenheiro, quer explicar para o dono da fábrica, os investidores, o cara que está lá só apertando a ferramenta, todo mundo vai entender perfeitamente a ideia com esse gráfico. Realmente tem toda a informação preciosa aí. Entendendo a importância da simulação, a gente vai falar de um tipo bem específico. É o quê? É a fluidodinâmica computacional. Certo? Eu até brinco com os meus alunos, daqui a 5, 10 anos, fluidodinâmica computacional vai ser feito pacote Office. Todo engenheiro vai ter que saber. Certo? Seja ele engenheiro mecânico, civil, eletricista, químico principalmente. Então, vai ser o pacote Office do futuro, assim como Python e coisas do tipo. Você vai ter que saber, porque vai ser um pré-requisito para trabalhar aí nas indústrias da vida. Certo? Então, CFD, ou Computational Fluid Dynamics, nada mais é que tradução do fluidodinâmica computacional. Que é o quê? É a simulação numérica de todos os processos físicos ou físico-químicos que apresentam escoamento. Certo? Na verdade, o CFD é muito utilizado quando a gente trabalha com sistemas conservativos. A gente vai basear todo o nosso sistema em processos conservativos. Seja conservação de massa, conservação de quantidade de movimento ou conservação de energia. Certo? Então, o CFD Danilo, é um dos... Tu passou de slide, Danilo? Passei. Tá passando não, aqui pra gente... Não passou. Vou fazer um negócio aqui. Então... Danilo, eu acho melhor tu ir lá no compartilhar arquivo. Esse agora tá passando. Agora. Vou passar vários slides aí para ver se tá passando normal. Tá passando. Agora, pronto. Beleza. Então, o CFD, como eu tinha falado para vocês, é um dos filhos lá que a gente chama das ferramentas CAI. É o famoso Computer Aided Engineer, ou Engenharia Auxiliada por Computador.
certo? Entre os filhos tem um famoso CAD, que vocês conhecem aí, todo mundo já chegou em algum momento no AutoCAD. O FEA, o pessoal do civil adora trabalhar com elementos finitos. Então você vai ter vários filhinhos ali do BI, que são aquelas ferramentas que nos auxiliam a partir da utilização de ferramentas computacionais. Então, o CFD é aquele que está associado a processos conservativos que apresentam escoamento. Onde é que isso pode ser aplicado? Indústria automotiva, Fórmula 1. Hoje, todas as equipes de Fórmula 1 utilizam fluidodinâmica computacional. Processos de combustão, meio ambiente, então, processos de compartilhamento. Processos de escoamento de poluente, coisas do tipo. Aeroespacial. Se você entrar no site da NASA hoje, você vai ver o sistema de resfriamento de foguetes espaciais foi obtido a partir de simulação computacional. Certo? Esportes, então, o desenvolvimento daqueles maiôs, pele de tubarão. O que é que aconteceu aquilo? Aqueles sistemas foram obtidos a partir de simulação computacional. Certo? Engenharia biomédica. Hoje, se você olhar sistemas de válvula de coração, coisas do tipo, tudo isso foi obtido a partir de quê? Simulação computacional. E os processos clássicos, né? Indústria de petróleo e gás, que é uma das que mais trabalha nessa área, processo de craqueamento catalítico, destilação, processos químicos de forma geral, né? Você vai aí, reações químicas, processo de separação também, então, você tem toda uma gama, reservatório de petróleo, a Petrobras utiliza muito, então, a fluidodinâmica computacional é um mundo, literalmente, e que envolve todas as áreas, certo? Mas, eu prometi aí para os meus alunos que não ia mostrar muita equação na palestra de hoje, né? Eles falam que eu adoro trabalhar com equações, mas vou ter que mostrar, vou ter que forçar um pouquinho. Então, a fluidodinâmica computacional, a gente pode dizer que ela é baseada, tem uma equação como norte, que é essa equação de conservação. Certo? A gente utiliza essa equação de conservação, que é a clássica aí para os processos tanto de conservação de massa, quantidade de movimento, qualquer coisa do tipo. Certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um termo, o quê? Estacionário, certo? Vou ter, na verdade, um termo transiente, né? Um termo advectivo, um termo de difusão e um termo de geração. Então, essa vai ser a equação básica para o sistema de fluidodinâmica computacional, certo? Onde eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o que a gente chama de método dos volumes finitos, que nada mais é um processo de discretização, certo? O que seria esse processo de discretização? Eu vou pegar o meu sistema, que é todo contínuo, e vou partir em vários pedacinhos, que a gente chama de volume de controle. Em cada volume de controle desse, vou aplicar essas equações de conservação. Então, eu vou pegar um volumezinho, eu estou estudando, por exemplo, escoamento sobre uma determinada tubulação. Vou pegar um volumezinho de controle desse, vou aplicar conservação de massa, conservação de quantidade de movimento, conservação de energia. Vou resolver para todos esses volumes de controle e gerar um determinado resultado daquele meu problema. Certo? De forma geral, hoje em dia, se utiliza muito em CFD apenas o volumes finitos, volumes baseados em elementos. Por quê? Ele parte de um princípio físico que a propriedade vai ser conservada, né? Se eu estou utilizando diferenças finitas ou elementos finitos, eu tenho algumas restrições matemáticas. A grande vantagem do método dos volumes finitos é que ele parte de um princípio físico. Então, eu vou garantir a conservação daquele meu sistema. Tendo garantido essa conservação, eu vou conseguir resolver esse meu problema com uma certa facilidade. Beleza? Então, etapas básicas da simulação, eu vou ter o quê? A gente vai ter 5 etapas básicas que vamos aplicar para fazer o processo de simulação CFD. Geração da geometria, em que eu vou representar fielmente a geometria daquele problema. Então, eu vou usar o AutoCAD ou o Autodesk, ou próprios simuladores comerciais de CFD. Eu vou ter pacotes dentro dele que já faz esse sistema, então eu tenho o design modeler, coisa do tipo. Segunda etapa, eu vou ter a geração da malha,
em que eu vou pegar esse seu domínio contínuo e quebrar em vários domínios discretos, né, para aplicar essas minhas equações. Então, eu vou ter aí vários sistemas de malha híbrida, malha móvel, malha com modificações, refinamentos e coisas do tipo. Certo? Então, a gente pode... inclusive, é uma das etapas mais difíceis do processo de modelagem por fluidodinâmica computacional, o processo de geração de malha. Por quê? A gente vai ter que obedecer alguns critérios e, de forma geral, quem trabalha... Eu vejo muitos trabalhos aí, que você vai para congresso, simulação, coisas do tipo. Eu vejo muitos trabalhos que o pessoal faz de todo jeito. Simplesmente bota geração automática das malhas e não é bem assim. A gente tem alguns critérios, alguns parâmetros para análise. Então, é um dos mais difíceis aí das etapas mais difíceis do processo de simulação. Pré-processamento, em que eu vou colocar as condições do meu problema. Então, se eu tenho uma reação química, qual a taxa de reação? Se eu tenho uma transferência de calor, eu tenho o quê? Uma condição de temperatura prescrita, um fluxo prescrito, todas essas condições do meu problema eu vou implementar na parte de pré-processamento. A parte de solver é a parte, digamos, que a gente acompanha alguns parâmetros, mas é a parte que o seu computador, o seu ajudante ali vai trabalhar, né? Então, a gente vai acompanhando como as nossas equações estão sendo resolvidas e vamos acompanhando os resíduos. Se a gente bota alguns critérios de análise, né? Vai acompanhando o desenvolvimento desses critérios ao longo do tempo, do espaço. Certo? E, por fim, também outra parte aí bem complicada, que é a parte de pós-processamento. Exige o quê? Vai exigir do engenheiro aquele feeling prático, certo? Não adianta a gente... só que trabalha com simulação, acha que qualquer resultado que sai lá do seu simulador é preciso, é confiável, ou coisa do tipo. Mas, na prática, a gente sabe que o seu simulador vai cuspir algum resultado. Aquele resultado faz sentido ou não, cabe ao engenheiro ter o feeling, analisar as equações, analisar pré-resultados, principalmente experimentais, e comparar com aquela sua simulação. Certo? Dificilmente você vai ter um bom resultado de simulação se você não tem dados experimentais para comparar em determinadas... Dificilmente você vai conseguir gerar uma boa simulação para fazer extrapolação ou coisa do tipo. Certo? Aqui eu vou falar os principais autores, citar aqui o primeiro grande autor aí, o Patanca, foi lá de... que a última edição do livro do Patanca foi de 1980, então foi um dos primeiros realmente aí a trabalhar nessa parte numérica, né, principalmente na parte de transferência de calor. Esse livro é essencial para quem vai trabalhar na área. Vocês, quem quiser dar uma procurada, encontra aí em sites aí, em sebos e coisas do tipo, você consegue encontrar esse livro do Patanca. Ele é um dos poucos livros que tem lá todas as deduções das equações de conservação, certo? Livro clássico raiz, né? Atualmente, o Malala Siqueira é o principal livro, o livro mais comentado que é da parte de CFD, certo? Se você for olhar aí, todo mundo cita o Malala Siqueira, o hashtag Malala Siqueira, né? É um indiano. É um livro da pista muito bom. Ele é uma reformulação desse livro do Patanca, só que agora trazendo para o nosso dia a dia, casos mais reais, não tem problemas mais cotidianos para a gente. E a nível nacional, a gente tem uma das maiores referências na área de simulação, que é o professor Malisca, lá de Santa Catarina. Certo? Ele é o dono lá do CIMEC, um dos principais laboratórios de simulação do mundo. Certo? Esse livro do professor Malisca também é um excelente livro que eu recomendo para vocês aí, quem quiser iniciar nessa área. Principais empresas, aqui a gente tem a ANSYS, que eu acredito que nessa área é a principal. Então, a ANSYS é a que tem a maior quantidade de simuladores. Então, Fluent, CFX, o Eletromag, ela tem em todas as áreas, ela tem pelo menos 2 simuladores. Mas nessa área de CFD, os principais aí, os mais conhecidos, né? O CFX e o Fluent estão aí. A ANSYS, todos os simuladores que se destacam, ela vai lá e compra a empresa aí com uma visão gigantesca. A Siemens também é uma empresa, a principal concorrente da ANSYS. A Siemens comprou, acho que em 2016, o CD Adapco,
quem acompanha a Fórmula 1, a CD Adapter, que fazia a simulação lá da Lotus. Vocês olharem aí, a antiga equipe Lotus aí da Fórmula 1, vocês vão achar lá o patrocínio CD Adapter, que hoje é um produto da Siemens. Certo? Então, nessa parte, e na parte de combustão, né? Automotivo e combustão, a Siemens é muito forte mesmo. O Consol, também, que é um bem famoso aí, uma empresa bem famosa nessa área, principalmente lá nos Estados Unidos. Eles trabalham muito na área de combustão também, de reação química. Certo? E tem um mais acadêmico, que é o chamado Open Source, que é o OpenFOAM, é o mais utilizado na academia. Qual a diferença do OpenFOAM para todos os outros tradicionais? Todas essas empresas ou softwares comerciais, ele tem uma vantagem que é o que a gente chama de GUI, certo? É o Guide User Interface, ou interface do usuário, né? Que você vai ter todos os comandos que você vai aplicar do seu problema, você vai simplesmente realizar, você tem um botão específico. O OpenFOAM, que é algo mais acadêmico, você tem que fazer por linhas de comando. Então, você vai ter que programar desde a entrada do seu simulador até a última condição lá de contorno, condição inicial do seu problema, é por linha de programa. Você vai ter que criar um programinha, comando por comando. Logicamente, tem alguns pré-comandos que a gente utiliza, né? Mas você vai ter que programar todo o seu sistema dentro do OpenFOAM. O OpenFOAM é mais indicado para questões acadêmicas exatamente por isso, porque o aluno vai ter domínio total sobre aquilo que ele está realizando. Né? Hoje em dia, para o engenheiro, programar é uma exigência básica, né? Então, Python, C++ é algo básico aí que vocês vão precisar ao longo da vida de vocês. Agora eu vou citar aqui, expliquei um pouquinho a teoria do CFD, o que é CFD, as principais empresas, os principais autores, vou citar alguns casos de aplicação do CFD na parte de refrigeração e condicionamento do ar. Certo? O primeiro caso é o que a gente chama de simulação e experimentação de sistemas de distribuição de ar em câmaras refrigeradas. Foi feito por Silva lá em 2015, foi uma dissertação de mestrado. Ele estava tendo problemas de operação com a câmara, uma câmara de refrigeração, certo? E o sistema com o evaporador que veio pelo fabricante. Então, através de fluidodinâmica computacional, ele conseguiu adaptar algumas interfaces do evaporador que resolveu em 25% aquele problema de perda de energia que ele estava tendo na câmara refrigerada. Certo? Então, como é que ele fez isso? Ele simulou inicialmente a condição do problema que ele tinha dados experimentais, né? Validou aquela simulação, e a partir daquela simulação validada, ele começou a fazer alterações no sistema do evaporador. Esse evaporador foi aumentando a eficiência do processo globalmente falando. Certo? Então, quem quiser procurar aí, uma dissertação de mestrado muito boa, essa parte de câmaras refrigeradas. Segundo caso, é um caso bem clássico que poderia ser muito bem aplicado aqui em Recife, certo? Que é o da influência da morfologia urbana no escoamento da atmosfera. A gente sabe que as cidades vão crescendo, principalmente desordenadamente aí, né? Vão surgindo prédios em toda esquina. Esses prédios vão começando a criar zonas de calor, certo? Essas zonas de calor vão afetando a temperatura global ali da região, certo? E vai criando algo que é bem conveniente, que a gente chama de hotspot, né? São chamados pontos quentes ali do meu sistema. Zonas próprias de calor, em que você vai ter dentro de um sistema ali, um prédio intermediário, uma temperatura muito mais alta do que o normal. Não sei se vocês chegaram a ver até um exemplo clássico de prédio lá em Londres, que o arquiteto projetou com um tipo de vidraça lá, o sistema do prédio, em que ele refletia diretamente na rua. E essa rua ficou extremamente quente, que o pessoal fez uma matéria e conseguiu fritar um ovo, literalmente, lá nessa rua. Então, o governo fez uma intervenção e teve que modificar a estrutura do prédio. Esse crescimento desordenado de prédio... Isso mesmo. Se você lembra desse... Se você procurar aí no Google, tem uma matéria no Globo.com e tudo, certo? Então, esse crescimento desordenado vai criar essas zonas de calor. Então, a gente consegue identificar
também utilizando fluidodinâmica computacional. Foi um trabalho agora de 2019 que Rodrigues aplicou para uma determinada região. Ele pegou uma configuração clássica dos prédios, depois ele aplicou, fez a simulação, validou com os dados que ele tinha de acompanhamento, né? Então, velocidade do vento, temperatura média, coisas do tipo. Depois ele aplicou para a configuração real da região que ele estava estudando. Então, ele conseguiu determinar as principais zonas de deslocamento do vento, né? Então, você tinha um direcionamento do vento ali devido à instalação de novos prédios e coisas do tipo, e conseguiu determinar as zonas de calor. Aí, apresentar aos órgãos governamentais, né, essa questão de a importância do estudo ufológico urbano das cidades, né? O terceiro caso aqui, caso clássico de condicionamento de ar, foi feito por Leite em 2018, né? Ele tinha uma estrutura, foi lá da USP, né? A comparação do desempenho energético entre o sistema de condicionamento de ar com distribuição pelo piso e pelo teto. Então, ele ia estudar para aquela configuração lá de onde ele trabalhava, né? Era um laboratório, na verdade, qual a melhor configuração de condicionamento de ar. Essa distribuição devia ser pelo teto ou pelo piso. Então, ele tinha alguns dados experimentais e fez simulação para várias condições desse problema, certo? E ele já tinha implantado lá a distribuição pelo piso, onde ele conseguiu, através da instalação de alguns aeradores, simplesmente otimizar, melhorar, se eu não me engano, 15% o sistema de distribuição pelo piso em comparação com o sistema de distribuição pelo teto, certo? Então, foi uma melhoria considerável. Ele conseguiu provar que simplesmente algumas instalações de aeradores aumentava esse desempenho aí, aeradores no chão, né, pelo piso, aumentava esse desempenho, essa distribuição, e a temperatura da sala que ele estava acompanhando de forma aí 15% melhor. Certo? Outro exemplo clássico, esse também foi outra dissertação, né? Análise térmica de um computador utilizando CFD, ou dinâmica dos fluidos computacional, e análise de sistemas de refrigeração, principalmente de processadores. Quem utiliza aí processador AMD sabe o problema de aquecimento, né? Que tem alguns tipos de processadores. Então, ele fez um estudo, principalmente no desenvolvimento desses coolers de processadores, né? Em cima de cada processador, você tem um cooler lá, com um sistema de ventilação e várias aletas, que propiciam aí uma troca térmica mais eficaz. Então, Firmino fez um estudo dessa parte tanto de melhoria da área do gabinete, né? A região que fica a placa-mãe, toda do computador, como o desenvolvimento da parte dinâmica do cooler propriamente, que o grande problema aí na parte de refrigeração de computadores é o processador. É quem faz as operações lá e vai aquecer bastante, dependendo do processador que você utiliza. Ele vai aquecer bastante. Então, ele fez uma melhoria, né? Sugeriu uma melhoria para o sistema, para o cooler, que era aplicado naquele determinado computador que ele analisou. E o caso mais global foi um estudo do Júnior, já agora em 2019, né, ano passado, de um sistema de data center, certo? Então, pessoal aí hoje, sistemas de data center para data science, machine learning, inteligência artificial, você tem grandes sistemas de data center que tem servidores que trabalham 24 horas por dia, fazendo operações cada vez mais complexas e exigem lá, e aquele sistema aquecendo. Certo? Você hoje tem data refrigerado por nitrogênio, até por hélio, já tem. No Brasil, eu acredito que o da E3S é refrigerado por nitrogênio. Então, Júnior criou um modelo, né, que ele chamou MonterDC, para estudo desses sistemas de data center, para desenvolvimento desse sistema. Como melhorar esse sistema de refrigeração de data center? Então, ele tinha algumas condições iniciais, lá experimentais do problema, ele pegou aquelas considerações, fez a simulação e depois começou a testar várias modificações para aquele data center. Certo? Então, ele conseguia economizar ali no custo final de refrigeração
algo em torno de 20% pós simulação, né? Depois que ele realizou essa simulação, conseguiu aí reduzir em 20% o processo de aumentar a eficiência do processo. Tranquilo, pessoal. Acho que corri um bocadinho. Esse foi mais ou menos o que eu tinha